Olá, meu nome é Ramon. Esse é o estudo de caso dos sistemas e mecanismos de segurança utilizados pelo Windows XP. Esses aqui vão ser os temas que vão ser abordados nessa apresentação. Primeiro, eu vou dar uma introdução dos sistemas de segurança do Windows. Vou mostrar a arquitetura dos componentes de segurança no sistema operacional, algumas técnicas de criptografia utilizadas e quais foram os propósitos dela, há algumas ferramentas anti-malware que são utilizadas pelo Windows XP. Vou fazer uma demonstração utilizando o próprio sistema operacional, falar um pouco das principais ameaças que afetaram esse sistema operacional e concluir no final com um resumo dos principais pontos negativos e positivos. Os principais sistemas de segurança utilizados pelo Windows XP são o sistema de logon seguro, que ele requer que os usuários eles sejam identificados unicamente e que tenham acesso ao computador somente através de algum tipo de autenticação. O controle de acesso arbitrário, que determina que o dono de algum recurso do sistema, como um arquivo, possa decidir quem pode acessá-lo e o que pode fazer com ele. O dono desse recurso pode fornecer permissões que concedem vários tipos de acesso a um usuário ou a um grupo de usuários. A auditoria de segurança, que ela detecta e registra eventos relacionados à segurança ou qualquer tentativa de acessar ou remover recursos do sistema. Durante essa auditoria, identificadores de logon eles gravam as identidades de todos os usuários, tornando bem fácil rastrear qualquer um que faça alguma ação que não seja autorizada. Ele também tem um sistema de administração de autorização que basicamente permite criar contas de usuário para funções administrativas. Esses sistemas eles são implementados por um conjunto de componentes de segurança do Windows. Eu vou dar uma breve descrição de cada um desses componentes do sistema. Começando pelo monitor de referência de segurança, ele é um processo em modo kernel do Windows, que está nesse local aí. Ele define a estrutura do token de controle de acesso, que ele representa um contexto de segurança. Os tokens eles são utilizados pelo Windows para fazer aquela auditoria de segurança, onde ele pode verificar possíveis falhas. Ele executa verificações de segurança de acesso em objetos e ele gera mensagens de auditoria de segurança do sistema. Ele também manipula os privilégios, que são os direitos de usuário, esse monitor de referência. O subsistema de autorização de segurança local, ele é um processo em modo usuário, que ele está nessa localização aí. Ele é responsável por toda a política de segurança local, assim como a autenticação de cada usuário também. Ele envia mensagens de auditoria de segurança ao log de eventos da auditoria. Esse sistema que eu falei, que é o subsistema de autorização de segurança local, ele tem uma base de dados onde são guardadas todas as políticas de segurança, que é um registro que fica em HKLM Security. É um banco de dados que ele contém todas as políticas de segurança, como quais domínios são confiados para autenticar tentativas de logon, quais usuários têm permissão para logar na máquina, como que os usuários podem logar na máquina, se for pelo login e senha, ou se for por meio de rede, ou se for por algum serviço de logon externo. Ele também vai ter as políticas de senha, os privilégios concedidos a usuários e grupos e as configurações de auditoria de segurança do sistema. O administrador de segurança de contas ele é uma biblioteca que armazena a base de dados que contém os nomes de usuário e os grupos que foram definidos na máquina local. Ou seja, ele basicamente vai conter todos os nomes de usuário que foram registrados e todos os grupos de usuário que o administrador definiu. Eu vou dar uma visão bem rápida do que são domínios, que é basicamente um conjunto de computadores e grupos de segurança que eles são administrados por uma única entidade, que é o controlador de domínio. Esse controlador de domínio pode estar em uma ou mais máquinas. A base de dados do administrador de segurança de contas, que é aquele que contém os nomes de usuário e os grupos definidos, essa base de dados
quando é em um sistema que é controlador de domínio, ele vai ter a definição e a senha da conta de recuperação do administrador do sistema. E em sistemas que não são controladores de domínio, ele vai ter os usuários e os grupos locais com suas senhas e seus atributos. Ou seja, quando o computador ele não é um controlador daquela rede, essa base de dados vai ter os usuários que estão no próprio sistema operacional, que estão registrados lá, as senhas, os atributos, tudo fica aqui. O diretório ativo, ele é uma biblioteca que tem uma base de dados também que armazena as informações dos objetos que ficam em um domínio. Ele vai armazenar senhas, privilégios de usuário, todas as coisas que estão relacionadas ao domínio. Essa informação ela é repassada para todos os controladores de domínio se tiver em mais de uma máquina. Os pacotes de autenticação são um conjunto de DLLs que eles executam lá naquele processo LASS, que é um processo que vai coordenar todo o sistema de segurança do Windows, que vai implementar a política de autenticação do Windows. Ele basicamente checa se o nome de usuário e a senha correspondem. Ele retorna essa informação para o LSAS com o ID de segurança do usuário, que ele usa para gerar um daqueles tokens de contexto de segurança. O WinLogon, que é um processo em modo de usuário que simplesmente administra sessões de logon interativas, que é quando o usuário está entrando no sistema. E a autenticação e identificação gráfica, que é basicamente a biblioteca que executa o WinLogon. O NetLogon é um serviço de logon em rede, que como eu tinha falado antes, você pode tanto acessar o computador pelo WinLogon, ou pelo logon em rede, ou por algum tipo de controlador externo. Esse NetLogon ele vai definir um canal seguro para o controlador de domínio, onde todos os pedidos de autenticação, de validação são enviados, como o logon interativo, o LAN Manager, NT-LAN Manager, que são vários sistemas de login. O driver de segurança kernel do dispositivo, que é uma biblioteca .sys, que é do sistema, ele implementa as interfaces de chamada de procedimento local, onde os componentes de segurança que estão em modo kernel, incluindo o sistema de criptografia que eu vou falar nele depois, ele usa para se comunicar com o LSASS, que está em modo de usuário. Ou seja, ele é basicamente um driver que funciona como ponte entre o sistema de segurança modo de usuário e o sistema de segurança que está em modo kernel. Para não ficar tão abstrato, a gente tem uma imagem aqui de como é que é a estrutura, a arquitetura desses componentes do sistema do Windows. Aqui em cima tem a caixinha com o LSAS, que é o subsistema de autorização de segurança local, que como ele está aqui em cima é porque ele está em modo de usuário. Ele vai chamar o NetLogon quando o computador precisar utilizar serviço de logon em rede. Ele vai usar o diretório ativo, que é uma biblioteca que contém toda a base de dados dos objetos que estão no domínio onde esse computador se encontra. Ele vai usar o SAN Server, que é o administrador da segurança de contas, onde ficam todos os nomes do usuário e os grupos que estão nessa máquina. Aqui é a base de dados do SAN, a política de LSA, que são as informações que o Windows utiliza para administrar as contas. O WinLogon, que é chamado pelo LSA, que se conecta através daqueles drivers de segurança kernel do dispositivo para ir para o modo kernel. E o Event Logger, que são aqueles tokens que são gerados, aqueles tokens de segurança que são gerados pelo LSAS para armazenar todos os eventos. E aqui são alguns DLLs que também são utilizados pelo LSASS. Vou falar brevemente sobre as técnicas de criptografia usadas pelas Windows XP, porque elas são poucas e bem simples. O principal uso da criptografia é no sistema de arquivos criptografados, o UFS.
Sempre que um arquivo é criptografado, o UFS ele fornece para a conta do usuário ativo, o que criptografou o arquivo, um par de chave público e chave privada. A chave privada é um número aleatório chamado File Encryption Key, o FEK. Ele usa essa chave para criptografar o conteúdo com uma variante do Data Encryption Standard, o DESX, que ele usa uma chave de 56 bits. Ele foi oficializado em 1976, mas hoje em dia ele é extremamente obsoleto por causa do tamanho da chave, que é só de 56 bits. Esse algoritmo ele utiliza a chave simétrica, ou seja, é a mesma chave tanto para criptografar quanto para descriptografar. No Windows Service Pack 1 em diante, esse algoritmo foi trocado para o Advanced Encryption Standard, que tem uma chave bem maior e foi oficializado em 2001. Essa chave ela é armazenada junto com o arquivo, mas ela é criptografada utilizando a chave pública do usuário com o modelo RSA. Então, somente o usuário que criou, o usuário que tem a chave privada, que pode acessar esse arquivo. Outra forma de criptografia usada pelo Windows é no Logon, o MD5 hash, que utiliza os processos de Logon para hashear a senha que foi inserida pelo usuário e comparar com o hash dessa senha que está lá no SAN, aquele administrador de segurança de contas. Esse algoritmo foi criado em 1991 no lugar do anterior, que foi o MD4, e usa um hash de 128 bits. Ele geralmente é usado como soma de verificação para verificar a integridade dos dados em um sistema. Só que ele hoje em dia é extremamente inviável para ser utilizado, porque é completamente quebrado e fácil de burlar esse hash. O Windows possui várias ferramentas anti-malware para impedir que programas maliciosos como vírus, worms e cavalos de Troia acessem recursos não autorizados pelo usuário. Alguns deles são a auditoria de segurança, que eu já tinha falado antes, que vai detectar e registrar qualquer evento relacionado à segurança de tentativa de acessar ou remover recursos do sistema, que com ela dá para rastrear qualquer um que faça alguma ação não autorizada, especialmente os identificadores de logon. A função de caminho confiável, que ela é muito útil quando tem algum programa que tenta pegar o login e a senha do usuário, mas quando você ativa essa função de caminho confiável, também chamada de SAS, com Ctrl Alt Del, ele vai sobrescrever essa caixa de diálogo que mostra que a tela de logon é falsa. Ele sobrescreve o cavalo de Troia. Esse comando ele tem uma prioridade de processo muito alta, então ele não pode ser interrompido. Também tem as políticas de restrição de software, que são políticas que permitem que os administradores controlem quais as imagens e os scripts vão executar no sistema, na máquina. E essas políticas de sistemas, ele vai reconhecer o script ou a imagem que está sendo executada tanto pelo caminho ou como pelo hash, pelo certificado ou até mesmo pela zona da internet de que aquele script veio. Eu vou falar mais um pouco das políticas de restrição do software, porque essa é uma parte muito importante do sistema de defesa do Windows. A função Create Process em modo usuário do Windows, ela reforça essas políticas para imagens executáveis. O código de carregamento de DLLs, que fica no NTDLL, ele também reforça isso antes de executar DLLs. O Windows Command Prompt, ele reforça isso para execução de arquivos em batch, ou seja, quando você vai executar vários programas ao mesmo tempo, ele sempre verifica se aquele software ele tem permissão para fazer aquilo, se ele está em alguma política de restrição. E todos os componentes do Windows Scripting Host também verificam isso. Os componentes de linha de comando no CLI, que estão nessa localização aqui. Os componentes de scripts de interface gráfica. E os componentes de objetos. Todos os objetos do Windows, comandos de interface gráfica e de
interface visual que executem scripts são verificados pela política de restrição de software. Cada um desses componentes, ele funciona mais ou menos dessa forma. Eu coloquei um pseudocódigo aqui, que é um resumo de como que essas políticas elas estão reforçadas pelo sistema. Primeiro, ele reconhece qual é o código, de onde é que vem esse código que vai executar. Como disse, ele pode vir de alguma zona da internet, pode vir de algum certificado criptografado, algum hash ou algum caminho do sistema. Ele vai nesse local aqui no registro, que verifica se a política ela está ativada ou não para aquele sistema. Se tiver em 1, se esse valor do registro tiver em 1, ele vai reforçar essas políticas de restrições de software. E ele vai verificar aqui nas subchaves do registro, todas essas subchaves, se tem alguma regra especificada de como que vai lidar com esse sistema específico. Se sim ou não, ele vai retornar esse valor para permitir ou não que a execução seja feita. Agora eu vou fazer uma breve demonstração de alguns dos conceitos que foram vistos nessa apresentação. Agora eu estou aqui no Windows XP, vou abrir o editor de registro, e aqui pode ver que é onde ficam guardadas as chaves da base de dados do SAM. O SAM é aquele administrador de segurança de contas que eu tinha falado antes. Ela administra a base de dados que contém os nomes de usuários e grupos definidos nessa máquina local. Aqui eu não tenho acesso a ele porque o sistema ele restringe o acesso somente ao Windows, ao sistema operacional, justamente para não comprometer a segurança desse sistema. Mas é aqui que ficam todos os usuários, os grupos locais, as senhas e os atributos que estão na máquina. Também posso mostrar como é que funciona, como é que o usuário pode interagir diretamente com o sistema de criptografia do Windows para proteger os arquivos. Aqui eu vou criar um novo arquivo de texto. Posso colocar qualquer informação aqui dentro dele que eu queira proteger. E eu vou aqui em propriedades, avançado, e aqui tem uma opção para criptografar o conteúdo para proteger dados. Eu marco essa caixinha e clico em OK. Aqui ele vai me avisar que eu escolhi para criptografar um arquivo que ele não está em uma pasta criptografada. Os arquivos que eles estão salvos em uma pasta criptografada, eles estão sempre criptografados por padrão. Então é recomendado sempre que eu criptografe o arquivo e a pasta raiz dele. Nesse caso eu vou só colocar o arquivo mesmo, clicar em OK. Aí ele fica verdinho para indicar que esse arquivo está sendo protegido pelo sistema de criptografia do Windows. Mais uma coisa que pode ser feita no Windows XP é configurar as políticas de segurança local que eu tinha falado antes. Para isso é só vir aqui no Iniciar, painel de controle, ferramentas administrativas e política de segurança local. Aqui tem aquelas políticas de restrição de software que eu tinha falado antes. Vários níveis de segurança, regras adicionais. Aqui eu posso escolher manualmente se eu quero que ele identifique aquela imagem, aquele script pelo certificado, pelo hash, pela zona da internet ou pelo caminho. Eu posso clicar aqui, escolher qual é a zona da internet que vai detectar e qual o nível de segurança, se ele vai ser não permitido ou se ele vai ser irrestrito. Eu posso fazer isso para caminhos de arquivo também, para hashes e por certificado. Aqui são alguns exemplos de regras de segurança baseado no caminho, que o systemroot, o systemroot.hash e esses aqui eles têm nível de segurança irrestrito. Aqui ele descreve que no nível irrestrito ele tem todos os direitos de acesso igual do usuário, e o não permitido ele não vai executar, não importa quais sejam os acessos do usuário que ele tenha. As principais ameaças sofridas pelo Windows XP eram os ataques de malware, como os vírus, cavalos de Troia e worms.
Com destaque para as worms, porque o Windows XP tinha um problema de buffer overflow, que eu vou explicar mais no próximo slide. Mas as principais worms que infectaram o Windows XP foram a Blaster em 2003 e a Sacer, Maidum, Netsky e Bagel em 2004. Aqui um exemplo do Hexdump da Blaster Worm, que deixava uma mensagem para o CEO da Microsoft dizendo para ele consertar o software dele, ao invés de só ficar fazendo dinheiro. O Buffer Overflow foi a técnica que esses malwares utilizavam, que era bem simples até. Uma forma de você colocar uma entrada muito maior do que era para ser recebida e ela entrar na posição de buffer, que ela não deveria entrar. Isso foi o que a maioria das worms utilizou para infectar o Windows. O sistema operacional Windows XP foi a primeira versão do Windows que realmente demonstrou um esforço para isolar os usuários do sistema e os usuários entre si também, porque cada um deles poderia ter seus arquivos privados e privilégios do sistema eram limitados, como a administração de controle e o acesso aos dados. Porém, os usuários que recebiam Windows por padrão, eles já tinham uma conta de administrador que tinha acesso irrestrito a qualquer um das configurações internas do sistema. Então, se uma conta de administrador fosse corrompida, não tem limite do estrago que ela poderia causar no PC, de qualquer controle que poderia ter sido feito. Então, toda essa separação de acesso ao sistema para o administrador e usuários pode ter sido considerado como um backfire. O Windows XP ele também oferecia benefícios de segurança para evitar esses malwares, como o Windows Update, que ele sempre instalava patches de segurança automaticamente e um firewall. Depois que o Windows foi descontinuado em 8 de abril de 2014, a Microsoft recomendou que não fosse mais utilizado, pois o que mantém um sistema de segurança são atualizações constantes, pois sempre vão ser encontradas brechas que precisam ser tapadas, porque nenhum sistema de segurança e, consequentemente, nenhum sistema operacional é perfeito. E essas são algumas das referências que foram utilizadas nessa apresentação. Obrigado.